Bom dia, sexto ano, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, quem recita poemas, seus males espanta. Objetivos da aula: identificar a ideia principal, central, assunto, tema, nos textos lidos, reconhecer recursos de efeito de sentido no gênero textual poema, recitar poemas, observando as particularidades quanto à apropriação da expressão oral, gestos, entonação, dicção. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Nesse climinha aí melhor, né? Graças a Deus, eu não estava aguentando aquele calor. Então, hoje encerramos aí a nossa semana, continuamos a falar aí sobre poema, relato, outros gêneros também, de que forma que o mesmo tema pode ser trabalhado em textos diferentes ou com a mesma estrutura, o mesmo gênero, ok? E para iniciarmos aí, temos a nossa perguntinha inicial de sempre. Pode colocar na tela para eles, por favor. Qual a importância da produção cultural de poemas? Então, no nosso dia a dia, na sociedade, qual que é a importância da produção de poemas? Será que tem alguma influência na nossa vida, no nosso cotidiano? Qual que é a importância dessa cultura? Vamos lá, então, 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. O Lucas Eduardo, da Escola Jeremias de Paula, Jeremias de Paula Eduardo de Monte Alto, disse: muitas das vezes se expressar, mostrar seus sentimentos e também para fazer livros e histórias, e assim continuar com essa cultura, esse tipo de escrita. A Pro Marcela colocou: é importante para a riqueza cultural do país. A Pro Maria Isabel: a poesia é uma pausa para refletirmos. A Maiara, da Pro Rosana, traz conhecimento. A Sofia, da Pro Milena também, né, da Escola Jeremias de Paula Eduardo de Monte Alto, ajudam a expressar os sentimentos, mostram problemas, às vezes, e um entretenimento. E a Pro Efigênia, registrar valores culturais e históricos da sociedade. E vou fazer mais uma, vai, o Carlos Eduardo da Pro Solange. Para mostrar seus sentimentos. Muito bom. Tem uma aqui, ó, da Gabriele e do Pedro. Eles colocaram assim: é importante para a riqueza cultural do país. Isso Muito mesmo. bem. Então, o
poema, ele tem toda essa função, relembrando, né, que o poema é aquela estrutura. Nós temos vários tipos de poema, mas a estrutura mais tradicional aí seria as estrofes e os versos, né? Estrofe, o conjunto de versos, que são as linhas, mas nós temos os poemas concretos, e aí vocês vão conhecendo de acordo com o passar dos anos e com o que vocês vão lendo, tá bom? Então, isso mesmo, é importante, a gente consegue aí divulgar a nossa cultura, os sentimentos, é um momento de lazer, reflexão, então a importância é muito grande. Sugiro que vocês pesquisam aí, eu sempre reforçando isso com vocês, né? Os nossos autores, então o que nós temos aqui no país? Tem muita gente boa, né? Que está aí no anonimato, ou até mesmo que é conhecido. Então procurem, pesquisem, né? A gente tem muito autor bom aqui também, geralmente a gente busca muito lá fora. Não é o problema, mas vamos valorizar a nossa cultura também, o que nós temos aqui, ok? Pode pôr aí o próximo slide para eles, por favor. Então, nós vamos retomar a leitura do texto de ontem, Meus 8 Anos, que falava lá sobre a temática da infância, como que ele lembrava da infância dele. Nós fizemos um comparativo com o relato pessoal, o texto Infância, e ontem lemos o poema Meus 8 Anos. Vimos que eles tinham a mesma temática, mas eram gêneros distintos. Então, a Pro Andréia vai retomar a leitura deste texto, aí Meus 8 Anos, e já na sequência ela vai ler um outro poema também, ok? Vamos lá, Andréia? Vamos lá. Meus 8 anos. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de amores cheia, as ondas beijando a areia e a lua beijando o mar. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Agora vamos para o próximo, é isso mesmo, Elaine? Isso, que é o texto 3, a boneca. Vamos lá. Deixando a boneca e a peteca, com que ainda há pouco brincavam, por causa de uma boneca, duas meninas brigavam. Dizia a primeira, é minha, a outra gritava, e nenhuma se continha, nem a boneca largava. Quem mais sofria, coitada, era a boneca, já tinha toda a roupa estraçalhada e amarrotada a carinha. Tanto puxaram por ela, que a pobre rasgou-se ao meio, perdendo a estopa amarela que lhe formava o recheio. E ao fim de tanta fadiga, voltando a bola e a peteca, ambas por causa da briga, ficaram sem boneca. Isso. E aí, será que vocês aí de casa já passaram por isso em algum momento? Com os irmãos, aquele brinquedo, né? Que só tem um e tem que dividir com os irmãos, com o primo, e aí os dois querem brincar no mesmo momento. Ou quando você decide pegar o brinquedo, o irmão também quer brincar no mesmo momento, né? Será que alguém já passou por isso? Observem aí que o poema Meus 8 Anos, nós vimos ontem, né? Que ele traz essa coisa gostosa da infância, e tem um dos versos nesse trecho que nós lemos, que ele fala de agora, a questão das mágoas, mas a prioridade ali no poema é como ele se sentia com os 8 anos. E nesse texto de agora nós temos aí uma situação, né, de duas crianças. O texto a gente observa que é uma outra pessoa, né, esse eu lírico não é nenhuma das duas meninas que está contando. E a gente tem aí uma situação de conflito. Embora, né, seja muito comum isso aí entre crianças, essa questão do brinquedo, uma quer, a outra quer, né, ou tanto menino quanto meninas, independente, isso é muito comum. Só que nós já observamos que podemos ir além do texto, né? Ir além das linhas do texto, trazendo para o nosso dia a dia, né? O que a gente pode pensar nessa boneca? Será que isso acontece aí no mundo adulto também, ou até mesmo entre crianças e adolescentes? Será que há conflitos que podem ser evitados? Será que teria aí alguma forma de evitar esse conflito? Eu não tenho essa pergunta aí não nos slides, mas me veio à mente agora. Então eu vou dar aí 30 segundinhos para vocês responderem. Será que esse conflito entre as duas poderia ter sido evitado e a consequência dele? Então elas brigaram pela boneca, no fim não ficou com nenhuma. Será que isso poderia ter sido resolvido de outra forma?
Vamos lá, então. 1 minuto, vai, porque 30 segundos é pouco, né? Então, 1 minutinho para vocês colocarem aí no chat. Vamos lá, Elaine. O Carlos Eduardo da ProSolange colocou, sim, uma empresta para a outra e depois trocam. A Lorena colocou, elas poderiam brincar juntas. A Pro Renata colocou, sim, dialogando. A Pro Marcela também, elas estavam brincando juntas. A Maiara da Pro Rosana, sim, elas revezam, uma fica um tempo e a outra depois. A Pro Edilene poderia emprestar para cada uma brincar um pouquinho, né? Brincariam juntas. A Pro Nilma, dividindo, todas brincariam. Então, eles foram para a questão do compartilhar aí a boneca, né? Dividir um tempinho para cada uma. Isso, muito bem. Então, viram como? A partir de um texto aí poético, do poema, a gente pode tirar aí vários aprendizados. Então, realmente, elas poderiam ter compartilhado, ter dialogado. Uma brinca um pouco, o outro brinca depois. O compartilhar, né? Acho que a principal lição que a gente pode tirar desse texto é o compartilhar e o diálogo, certo? Pode pôr aí o próximo slide para eles, por favor. Andréia, você pode ler para mim, por favor? Vamos lá. Após a leitura, escolha um dos textos analisados e o apresente em voz alta, assim que o professor permitir. Lembre-se de que quem recita poemas, seus males espanta. Agora, responda as questões a seguir. Letra A. O que levou as meninas a se desentenderem? Letra B. Qual foi o resultado dessa disputa? Isso. Como a maioria já respondeu aqui no chat e o nosso tempo sempre é muito curto, pode colocar já essa resposta aí para eles, por favor, aí eu comento e já passamos para a próxima. Então vamos lá, na letra ler, Andréia, leio, na 2A. O motivo do desentendimento foi em virtude das meninas não quererem dividir o brinquedo, a boneca. As duas meninas queriam, ao mesmo tempo, brincar com ela. Vou ler já a B, tá bom? Essa disputa resultou na destruição da boneca, isto é, na perda do brinquedo, pois rasgou-se ao meio, sua roupa foi estraçalhada e sua carinha amarrotada. Isso. Então, de novo, podemos fazer esse ensinamento aí para o dia a dia, né? Enquanto não se tem diálogo, enquanto não se entra no acordo, o que acontece é isso aí, destruição, né? Então, olha a importância do diálogo, a importância do compartilhar. Então, olha aí o tanto de aprendizado que a gente pode tirar desse texto, né? A palavra dividir é que tem na resposta, então, sempre dividir. Porque o que a gente faz, né? Ah, não, eu peguei primeiro, então é a minha vez agora, e no calor da emoção. Mas a gente sempre tem que tentar, a gente sempre fala isso com vocês, a partir dos textos que nós vamos estudando, né? Sempre tentar ouvir o outro, o lado do outro, sempre tentar achar aí um meio termo, né? Nem sempre vai ficar bom para todo mundo, né? Mas qual a melhor forma de resolver aí os conflitos? Você quer complementar alguma coisa, Andréia? Não, tudo bem, tá tranquilo, pode ir. Tudo bem? Então, pode colocar a próxima questão para eles, por favor. Então, letra C. Qual seria a melhor solução para esse conflito? E a letra D, o comportamento das meninas gerou um resultado muito ruim.
Que ensinamento pode ser apreendido a partir do desfecho da história? Muito bom, vamos lá então. 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá. Vamos lá. A Yasmin da Promilena colocou: a melhor solução seria dividir. O Nicolas da Prokeila, um tempo para cada. O Pedro Miguel da Prodenise, dividir. A Maria Vitória da Prosolange, cada uma brinca uma vez. A Isabelle da Pro Adriana, elas conversarem. A Pro Maria Dias, para evitar o conflito, elas deveriam dialogar. Vamos ver, dividir. O João Pedro da Pro Patrícia, dividir a boneca ou uma brinca, um pouco de cada vez. Mais, Elaine? Ótimo. Não, tá ótimo. Escapou o som da minha tosse aí, né? Desculpa, gente. Acho que escapou, não? Vamos lá, então. Isso mesmo, pode colocar as respostas para eles, por favor. Então, vamos lá. Letra C. A melhor solução para esse impasse seria a partilha, isto é, uma menina brincaria primeiro e a outra menina brincaria depois. E assim, elas não perderiam a boneca. Letra D. Pode ser? Pode ser? Uhum. Sugestão de resposta, então, né? Sobre o ensinamento. Certos comportamentos e atitudes podem gerar resultados não satisfatórios. Nas disputas, por exemplo, o prejuízo pode ser para os dois lados. Assim, conversar e estabelecer acordos evitam perdas maiores. Vou ler aqui, Elaine, um comentário da Proedilene. Ela colocou: todo conflito, quando há diálogo, pode ser resolvido de maneira pacífica. Né? Muito bem. Certinho. Isso mesmo. Observe que era uma coisa tão simples, né, de ser resolvida e foi complicada de uma forma que não tinha necessidade e o que gerou? Né? Gerou aí tristeza, com certeza elas ficaram tristes, a gente pode imaginar aí várias outras consequências, raiva, ficaram brigadas por muito tempo ou não. Se a gente for pensando aí num possível outro final para esse poema, ele ser recontado de uma outra forma, né? Então, olha aí o que aconteceu, certo? Elaine, então, sempre aí... Oi? Deixa eu só complementar uma coisa. A respeito do que você falou agora, né? De terem conversado, de terem ficado tristes, né?
certamente foi um aprendizado para as duas, né? Aham. E pensando em que são crianças, é exatamente nessa fase, é um processo, né? Então, Sim. possivelmente uma primeira situação em que isso tenha ocorrido, né? E é preciso, então, desde pequeno, educar a esse Sim. compartilhamento das coisas, né? Ao respeitar aí um tempinho para cada um, né? Acho legal e muito importante a gente ter esse poema para exemplificar esse tipo de situação, né? De mostrar que é de pequeno que a gente educa, mas que se isso ainda não aconteceu, que há tempo de contornar tudo isso e entender que é o diálogo que resolve, certo? Ótimo. É isso. Perfeito. Vamos para a próxima, então? Vamos. Posso ler? Pode colocar o próximo slide. Após a leitura e análise dos dois poemas, podemos afirmar que eles abordam a mesma temática? Justifique sua resposta. Letra A. Para declamar um poema, o que é preciso? Isso. Vamos lá, então. Foquem aí na resposta da 3 e eu comento com vocês, tá bom? Que acho que o nosso tempo está acabando. Vamos lá, então. 1 minutinho e meio para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. A Vamos lá. Sofia da Promilena colocou a infância. A Gabriele da Pro Maria Aparecida colocou sentimentos. O Jonatas da Pro Rosana colocou sim, pois os dois contam sobre a infância. A Lorena colocou sentimentos e infância. Com você. Pode colocar a resposta para eles, por favor? Os dois, ler, Andréia, por leio. favor? Os dois poemas falam de questões relacionadas à infância, no entanto, as abordagens são diferentes. O primeiro destaca as boas memórias da infância, o que traz saudades. Já o segundo ressalta atitudes comportamentais das duas meninas que, ao invés de dividirem, compartilharem o brinquedo, optam pela disputa pela boneca, levando à destruição do brinquedo. Você. Você quer dar a segunda também? Então vamos lá. Vou falar da segunda também. Para declamar poemas, espera-se que o leitor se atente à dicção, pondere o tom da voz, os gestos, a expressão de sentimentos, o ritmo, a entonação, o emprego de pausas. Certo? Acabou o nosso tempo. É isso mesmo? Então vamos lá. A outra perguntinha era se todos falam de amor, né, para mostrar para vocês que nem todos os poemas falam de amor, essa não dá tempo para fazer, né? Eles abordam temáticas diferentes, ok? Coloque o que tem a resposta para eles rapidinho, para eles darem um print, que aí a gente termina, ok? Bom, sexto ano, terminamos aqui, acho que caiu o link da Elaine, ou acabou o tempo da Elaine, alguma coisa, então a gente está sem contato com ela. Mas, bom fim de semana para vocês, um beijo, muito obrigada, sexto ano, professores e alunos, e muito obrigada à produção. Até semana que vem.